Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Hokuto no Ken número 1. Primeiro contato que eu tenho com a história. Antes de pegar isso aqui eu não sabia praticamente nada, mas eu devo dizer o seguinte, a julgar pelos comentários que eu vi na internet, esse mangá aqui foi um dos mais esperados do ano, com certeza, assim. Eu lembro que isso virou até piada. O Cassius, que é o ex-editor da JBC, um dos responsáveis por trazer Hokuto no Ken para o Brasil, ele disse que uma vez estava ele e a equipe da JBC almoçando, indo almoçar no restaurante, e acho que o Caixa, um rapaz que trabalhava lá, disse: "E aí, quando que sai Hokuto?" Bom, não sei até onde isso é fato, até onde isso é lenda. De todo modo, isso ilustra muito bem os ânimos, a maneira que a galera estava ansiosa por esse quadrinho. Pois bem, saiu. O que a gente pode dizer disso aqui? Quais são as minhas primeiras impressões sobre esse mangá? Hokuto no Ken é um shonen de luta. Shonen é um mangá voltado para garotos adolescentes e que começou a ser publicado em 1983 e terminou de ser publicado em 1988. Lembrando que os mangás eles saem numa revista semanal, mangás desse tipo, saem numa revista semanal e depois que são compilados no que aqui a gente costuma chamar de encadernados, né? Não é esse o nome que eles utilizam, mas na verdade primeiro saem essas revistas serializadas e depois compilados em volumes. Bom, os autores de Hokuto no Ken são o Buronson, que cuida do roteiro, e o Tetsuo Hara, que cuida dos desenhos. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. Bom, o que nós temos? Na história, nós temos um mundo pós-apocalíptico, um mundo à la Mad Max, sabe? Tudo desértico, muito seco, a água é um bem bastante valioso e o protagonista, o Kenshiro, ele vaga por esse mundo levando justiça através da sua força. Pelo menos essa é a impressão que inicialmente nós temos. Ele começa a história bastante assim, com uma sede enorme. E depois ele vai interferir em diversas situações e com a sua força vai equilibrar um pouco a balança da justiça. Ele é o último, ao que parece, pelo menos nesse início, o último conhecedor de um estilo de luta chamado Hokuto Shinken. O que tem esse estilo de luta? Ele é baseado em atingir os pontos vitais da pessoa. E as técnicas dele são baseadas nisso. Várias dessas técnicas fazem a pessoa explodir de dentro para fora. Isso já dá para ter um pouquinho, assim, a ideia do quanto que vai ser violento esse negócio. Deixa eu mostrar aqui. Olha só essa cena aqui, por exemplo. A pessoa explode de dentro para fora, bateu e aí de repente a pessoa fica, sei lá, até pode ficar viva por alguns instantes e depois tem aquela explosão. Aqui, para vocês pegarem a sequência, ó. Ele toca na cabeça, né, do adversário, o adversário fica um tempo e depois ele estoura aí de dentro para fora, como eu falei, né? Não estoura nem só a cabeça, estoura aí do peito para cima. Bom, dá para ver que o tom de violência não é pequeno. A ação é o que dá o tom da história e a história já começa assim, ela já começa, olha só o começo aqui da história. Já começa cheia de, sei lá, de adrenalina. Bom, a estrutura, ao menos nesse primeiro volume, lembra bastante um videogame de luta. O protagonista luta com personagens menores e vai avançando até derrotar esses personagens e chegar a uma espécie de chefão. Essa estrutura é uma estrutura que se repete em vários jogos. O mais antigo que eu lembro é o velho Kung Fu Master do Atari, que a gente ia batendo em vários personagens, chegava num chefe que tinha um pouco mais de habilidade. Bom, e é um gibi brucutu, vamos chamar assim. Isso aqui é testosterona pura e não tem vergonha disso. Nesse primeiro volume, a gente acaba também conhecendo um pouco do passado do protagonista. Ele tem que ter minimamente uma motivação. Não é só mostrar a luta do começo até o final. Sei lá, nem os filmes daqueles de mais que o foco era a luta mesmo, tipo Jean-Claude Van Damme, alguma coisa desse tipo, a coisa não funciona sem uma motivação. E aqui, nesse primeiro volume, essa motivação dele é apresentada. É uma espécie de busca por vingança. Hoje, mais um lugar comum nesse gênero de histórias. Só que tem
tem uma coisa interessante, vou dar um spoiler, não vou dizer como, assim, mas vou dizer uma coisa que acontece. Ele alcança o seu objetivo. Nesse primeiro volume já, ele consegue realizar a vingança que ele buscava. E eu achei isso muito bacana. Sabe por quê? Porque, em princípio, essa podia ser toda a linha condutora do mangá. Bom, ele buscando vingança e chegando perto, não conseguindo. Aqui ele consegue até com certa facilidade, embora ele consiga a vingança, certa esperança que ele encontrou no meio do caminho também se desfaz. Mas ele consegue a vingança. E eu fiquei pensando, caramba, e agora? Para onde que isso vai? A história, bom, a grande motivação era a vingança, ela foi alcançada logo de cara, com certeza isso vai ter que ser mais expandido e outros elementos vão ter que ser trabalhados. O foco vai ter que ser outro. Por enquanto, segue a seguinte fórmula, né? Fora essa fórmula que eu falei de luta com menores, chega no chefão, tem uma outra também, que há uma situação de justiça com os mais fracos, há a intervenção de um justo forte, há uma luta, e a situação de injustiça, se não resolvida, é pelo menos melhorada. Então isso, né? Situação de injustiça para com os fracos, chega um justo forte e intervém. Essa é uma estrutura que também se repetiu mais assim, de uma vez aqui nesse volume. E esse primeiro volume, ele tem boa parte, como vocês estão vendo, dos clichês desse tipo de história. E há que se perdoar, se a gente pensar que isso é de 83, dá para pensar que ele foi até precursor de algumas histórias que nós lemos depois. Histórias nos mangás, por exemplo. Não estou dizendo que ele influenciou, mas que ele veio antes de muitos dos filmes que eu tive contato que tem essa estrutura, de muitos dos desenhos que eu tive contato que tem essa estrutura. Então assim, não dá para dizer, ele meramente repete. É claro que essa estrutura, ela existia já nos filmes de western, por exemplo. Ela não é uma estrutura que foi inventada aqui, mas eu tive contato com coisas onde eu aprendi essa estrutura, coisas que vieram depois desse mangá, então não dá para ser injusto com ele. Mas eu vou dizer, tem todos os clichês pra caramba, mas ainda assim isso aqui me divertiu. E não foi pouco não, eu achei bem envolvente. É o tipo de história que eu cresci tendo contato, em vários formatos, como eu falei, e que parece que tem um apelo perene, aquele tipo de história que a gente se importa com o que vai ser feito, mesmo que o foco seja realmente a ação e não a personalidade, tem raiva do vilão, então assim, tem um apelo que é perene. Meu único receio é que essas fórmulas que eu falei, elas se tornem tão repetitivas que elas cansem. Num primeiro volume, funcionou. Foi divertido. Vamos ver como é que isso vai ser desenvolvido. Eu imagino que uma saída interessante é porque já são apresentados alguns protagonistas. 2, pelo menos, têm certa relevância. Protagonistas não, perdão. Alguns coadjuvantes. São apresentados ao protagonista e a 2 coadjuvantes que foram apresentados. Esses 2 foram aparecendo até outros, né, que fazem parte da história, daquela situação de justiça que está sendo resolvida, mas esses 2 me parece que vão acompanhar o protagonista. Eu fico imaginando que talvez uma maneira seja explorar esses protagonistas, esses coadjuvantes, explorar esses coadjuvantes, suas histórias, seus backgrounds. Isso provavelmente vai enriquecer a história principal. Não sei se é o caminho que vai ser seguido, mas o risco disso aqui é a repetição tornar previsível. Previsível já é um pouco, mas tornar enjoativo essa situação. Mas como eu disse, esse primeiro volume foi bem divertido, quero logo até ler o segundo. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Eu vou deixar um link do Hokuto no Ken, para compra do Hokuto no Ken aqui na descrição do vídeo, caso você compre por esse link. Não só o Hokuto no Ken, qualquer material, você compra por esse link, você ajuda o canal a se manter e melhorar. Peço também que você dê o teu joinha, não esqueça de dar teu joinha. Também peço que você compartilhe o vídeo se você gostou dele, é isso que faz o conteúdo produzido pelo canal chegar a pessoas que se interessam por ele. Acho que é só isso. Se inscreve no canal caso não seja inscrito, tem vídeo sobre quadrinho todos os dias por aqui. Bom, é isso, abração, até o próximo vídeo.